Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal William Billabong. E hoje, pessoal, dia 92 do meu desafio de 365 dias correndo 10 km. E nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre meritocracia, sobre pagar o preço. Qual a sua opinião sobre aquela frase, cada um tem o que merece? Aquelas falas, né, que tem por aí pela internet, os gurus falam bastante, que daí fala que é frase de coach, que a galera julga muita coisa que eles falam, né? Pode ser, galera, que tem muita coisa que eles falam, seja para vender o curso para você, seja com a intenção de te vender algo que às vezes não é bem por ali, mas eu garanto para vocês que tem muita coisa que é realidade. Então agora falando um pouco sobre meritocracia, quando a pessoa faz por merecer. A minha opinião sobre isso, o que eu acho sobre essas coisas, sobre pagar o preço, cada um tem o que merece e tudo mais, sobre plantio e colheita, né? Para mim, pessoal, a vida é um eterno plantio. Desde quando você nasce, já tá colhendo algo que alguém plantou, certo? Teus pais que trouxeram ao mundo ali, né? Então Deus deu essa oportunidade de você estar aqui, passando pela Terra aqui, pelo planeta Terra. Você nasceu, onde você nasceu já é uma colheita de alguém que já estava aqui e plantou aquilo onde você chegou. Então você vai viver na classe baixa, classe média, classe alta. Você nasceu em berço de ouro, né? Se você nasceu filho de um artista, se você nasceu filho do Neymar, do Cristiano Ronaldo, então você já começa a colher algo que alguém plantou. Então assim, a vida vai passando, você vai crescendo, você vai começando a entender as coisas. Quando você faz 12 anos, você já está conseguindo entender como que funciona o mundo, você já tá acabando a sua infância, né? Até os 12 anos ali, a criançada é só brincar, só brincar. Só que daí, principalmente o homem, quando faz 12 anos, ele já começa a ter que fazer algumas coisas. Tem alguns pais que já vão ensinando antes. A criança mais cedo, eles já começam a ensinar que as coisas sim é sim, não é não. Você já começa a ensinar e a criança vai entendendo que vai chegar uma hora e ela vai ter que se tornar uma pessoa independente. Então ela é dependente dos pais, né? Então para tudo ela precisa pedir ajuda para os pais. Quando é criancinha, né? Os pais têm que trocar fralda, tem que, né, fazer tudo ali, né? Você praticamente para a sua vida para você criar uma criança. Eu sou pai de 4 filhos, eu tenho a Mirella, o Vitor, o Vinícius e o Guilherme. São 4. Quando eu fiquei com a minha esposa, ela já tinha 2. São meus enteados, o Guilherme e o Vinícius. E depois a gente teve o Vitor, que é o Tigre, que eu sempre falo aqui no canal. E há pouco tempo, há 1 ano e meio, eu e a Priscila, nós adotamos uma criança, a Mirella. Então agora nós somos em 6. São 4 crianças e eu e minha esposa. Família de 6 pessoas. E eu aprendi muita coisa nesse tempo. Então, eu tenho uma certa experiência. Eu estou com 35 anos e eu vi como que funcionam as coisas, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Então, falando disso, né, sobre independência, sobre dependência, independência e interdependência, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, tá? Depois eu vou cortar, vou editar esse vídeo, vamos pegar as partes para ficar legal. Então assim, vamos lá. Então a criança vai crescendo, 12 anos, quando ela faz 12 anos de idade, já é para ela começar a entender que ela tem que sair da dependência e se tornar uma pessoa independente. Então ela tem dos 12 aos 18 anos para se tornar uma pessoa independente. Dos 18 até o resto da vida, ela tem que ir para cima para se tornar uma pessoa interdependente. Por que interdependente? Porque ela vai conviver com outras pessoas e se ela trabalhar em equipe, ela consegue atingir números, né? Consegue atingir lugares, números, valores incríveis através da interdependência, porque a união faz a força, né, pessoal? Não faz só açúcar. Então, assim, se você for tentar virar esse carro aqui, eu sozinho, só vai mexer um pouquinho o carro. Em 5 pessoas já é capaz que a gente tombe esse carro. Então, se eu trabalhar em equipe, eu posso chegar mais longe. Só que hoje em dia tá bem complicado isso, porque você tem que conhecer essas pessoas, você tem que
ter uma convivência, trocar network, para você chegar num ponto e escolher uma pessoa para você ser sócio num negócio. Então tem muita gente que às vezes acaba não tendo sócio, porque às vezes teve uma experiência ruim com alguém e daí acha que não tem como ter sucesso com ninguém. Pega uns traumas, né, pessoal? Então assim, vocês têm que entender que você precisa, para você crescer mais rápido e alavancar seus negócios, às vezes você precisa trabalhar em equipe, às vezes você vai ter que ter um sócio, 2, 3. Você tem que testar as pessoas, conversar, conhecer no dia a dia e aí você vai fazer uma escolha. E você jamais vai confiar, você vai acreditar até que a pessoa prove o contrário. Se a pessoa, se confiar em alguém, a pessoa ir até o caixão lá e não falhar com você, parabéns. Isso existe? Existe. O mundo não está perdido ainda, pessoal. Tem muitas pessoas boas. Se você falar que você não acredita que existem pessoas boas, então você também não é uma pessoa boa. Porque se você é uma pessoa boa, pode ter certeza que no mundo vai ter mais pessoas boas, tão boas quanto você ou até melhores que você. Então agora voltando para aquelas coisas que eu falei. Você acredita em meritocracia? Você acredita em que cada um tem o que merece? Você acredita que é possível sair do zero? Você acredita nesse preço que a gente tem que pagar para a gente chegar em algum objetivo, que ainda é possível no Brasil e no mundo aí, você conseguir vencer? É uma informação, não sei se vocês sabem, a maioria dos bilionários do mundo saíram do absoluto zero, tá? Saíram do zero, tiveram uma infância, uma pobreza até extrema às vezes. Teve outros que tiveram uma vida um pouquinho melhor, teve pessoas que nasceram numa classe média e teve pessoas que já eram ricas e também chegaram ao bilhão. Mas elas não eram bilionárias, elas se tornaram depois. Mas a grande maioria saiu do zero, pessoal. Então eu atingi alguns números e eu também saí do zero. Então o que vem acontecendo ultimamente aí? Às vezes a pessoa entra para trabalhar numa empresa e ela começa a ficar tão boa naquilo que ela acaba se sentindo meio que dona do negócio. Ela já até conversa com os colegas de trabalho sobre quanto será que o dono da empresa ganha? Quanto será que o chefe lá, o dono da empresa, ganha por mês de lucro? Eles ganham nas minhas costas, eles falam. A questão não é ganhar dinheiro nas suas costas. A questão é a seguinte, você tem que medir também qual foi o risco dessa pessoa. Quanto ele investiu nisso? Quantas coisas ele teve que abrir mão na vida dele? Quão difícil foi ele aprender essas coisas para ele ter essa empresa? Então a gente não pode se basear no que a gente faz ali e às vezes acabar se supervalorizando e achando que o serviço que a gente faz vale muito mais. Supervalorizar é exagerar. Então, às vezes a gente acha as coisas. Então, o achismo é complicado, pessoal. Então, assim, às vezes, pode ser que você faça um serviço no que você trabalha que valha muito mais do que você é pago. Eu acho que vale que fala, né? Às vezes, muito mais do que você é pago. Pode acontecer, ok. Mas você tem que entender também que se você tem um salário hoje de uns 3 mil reais por mês, pode ter certeza que o governo está pegando mais uns 2 mil reais aí, que ele está tirando de você e do seu patrão. Então, ele tem que desembolsar 5 mil reais para te pagar os 3. Pega 5 para ele, mérito dele, da empresa, do negócio dele. Você acha injusto isso? Aí você tem que fazer o seguinte, você vai tentar um aumento, se ele não quer te pagar, você tem uma escolha. Ninguém aponta uma arma na sua cabeça e fala, fica trabalhando aqui. Então, se você acha que você está fazendo um serviço que vale muito mais, né? Você faz o seguinte, você vai procurar outro lugar que forneça esse trabalho para você trabalhar e você ganhar o que você acha justo para você. Então, eu vejo muita gente reclamando da vida que tem, mas assim, ninguém aponta uma arma na sua cabeça para você trabalhar onde você trabalha. Se você acha que o serviço que você faz vale mais, vá em busca de crescimento. Vai em busca de ir em outro lugar, então, e ganhar mais, ou criar o seu próprio negócio. Então, às vezes, a pessoa acha que o patrão tem que dividir o lucro dele. Tem pessoas que pensam assim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre ter que dividir? Não, porque o cara ganha X, ele tem que dividir, porque a gente que trabalha, se não fosse a gente, ele não ia ter esse lucro. Tem pessoas que são contra o lucro, pessoal. Eles falam que não tem que alguém tem que lucrar sobre o trabalho das outras pessoas, que não pode isso. Mas aquele empresário que ele investe ali, e aquele mês que as vendas, uma empresa sazonal, que não é todo mês que vende bem. Vamos pegar a The Best Açaí, por exemplo. Vocês acham que quando a The Best Açaí está no frio
e não vende o suficiente para pagar o governo, os funcionários, o gerente e tudo mais, você acha que acontece o que daí? Não entrou dinheiro suficiente. E ele vai falar, ó, pessoal, não entrou dinheiro suficiente, esse mês eu não vou pagar vocês. Então isso não existe, vocês não iam querer isso, né? Então daí você quer que ele pague vocês. Então o justo é você receber seu salário. O justo, o gerente recebeu o salário dele. O justo é o governo receber o salário dele. Mas daí se esse dinheiro que faturou no mês só der para pagar isso e a parte, né? O salário, vamos supor, né? O lucro, né? Mas o salário dessa pessoa que investiu, ela fica sem. Eu mesmo tenho debete que tem mês que dá para pagar todo mundo ali, paga o governo, paga os funcionários, paga todas as contas. E ó, esse mês aqui, infelizmente, a gente não teve participação de lucro. E tá tudo bem. E a gente continua. Por isso que eu indico sempre você ter vários ativos. Você tem que diversificar nos seus investimentos, nos seus ativos. Então, o empresário, né, que tem muita gente querendo colocar as pessoas contra os empresários. Só que, na verdade, o vilão da história não são os empresários. O vilão da história é o governo, é o sistema. Esse sistema que recebe do povo impostos absurdos. Ano passado, quase 4 trilhões. Mal administrados, mal distribuídos. Por isso que a gente tem esse SUS que a gente tem. Precário. Por isso que as ruas não têm segurança. Por isso que você tem que morar, às vezes, dentro de uma jaula, praticamente, de uma prisão. Cheia de câmera, cerca elétrica, alarme. Às vezes você tem que ter arma. Por isso. Então, venha me dizer que a segurança é boa, que a saúde é boa, que está tudo bem. Não venha me dizer isso, porque não está tudo bem. Todo mundo sabe que as coisas não estão muito bem. Todo mundo sabe que o Brasil está rumo ao buraco. O Brasil está devendo 10 trilhões de reais. O Brasil está indo rumo à falência. Então não venha falar para mim que está tudo bem, porque não está. Mas vamos falar sobre meritocracia, vamos falar sobre poder de escolha, meritocracia, sobre pagar o preço, sobre se cada um tem o que merece. Então a gente não precisa ficar baseado na política, o sistema, essas coisas. Claro que não tem tudo do bom e do melhor pra gente. É mal distribuído, é mal administrado. Mas só que a gente vai ficar nisso daí. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Como que tá as coisas? Tá bom, estamos levando. Vamos ver ano que vem se melhora, vamos ver as próximas eleições. Não fique dependendo disso. Eu garanto para vocês que se você pagar o preço, você vai receber aquilo que você plantar. Você planta e colhe. Existe isso, pessoal. Existe meritocracia. Existe, você planta e você vai colher. Deus fez tudo perfeito, pessoal. Então não venha com esse papo de falar que as coisas no Brasil não tem como você mudar de vida, porque tem sim. Se você tem saúde, se você consegue, se você respira, tem saúde. Agora não, se você não tem saúde, né, tem casos e casos, né, pessoal? Então, mas uma coisa eu falo para você, se você tem saúde, se você tem condições de trabalhar, eu garanto para vocês que se você fizer o seu melhor, se você empreender no CNPJ do seu patrão, se você levar a empresa como se fosse sua, da forma de fazer crescer, dele lucrar mais para você ter um salário melhor, aí é diferente. Agora você trabalhar e achar que você deveria ganhar mais baseado no que o seu patrão ganha, baseado no negócio dele, baseado em algo que ele tem que arriscar, baseado em tem meses que não é muito bom. Não, você tem que empreender no CNPJ do seu chefe, cuidar disso, levar como se fosse teu, porque quando você tiver o seu negócio, aí você vai cuidar. Então, isso que eu falo para vocês. Quando eu parei de trabalhar de CLT, lá em 2015, eu se tornei autônomo. Então, dependia tudo de mim. Eu passei a dobrar o trabalho. Eu trabalhava 8 horas, eu passei a trabalhar 16 horas. Para mim passar de autônomo para dono de negócio, eu continuei trabalhando essas 16 horas no negócio. Até virar uma chavinha na minha cabeça e eu começar a delegar tarefas. Depois que comecei a delegar, eu saí do negócio, eu comecei a ver fora da caixa as coisas, comecei a pensar melhor, comecei a desenvolver e comecei a investir em mais ativos ainda, porque eu queria sair de dono de negócio, de empresário, para investidor. Então tem esses 4 passos: E de empregado, A de autônomo, N de negócio ou D de dono de negócio e I de investidor. É o quadrante do fluxo de caixa do Robert Kiyosaki que eu aprendi. Então tem esse passo a passo para você seguir. Então você sai de empregado CLT, depois você vai para autônomo, aí você entende que tem que trabalhar dobrado, tem que pagar um preço dobrado.
Aí você gera empregos e chega um momento que você é dono de negócio. Depois você vai, rala ali, tem aquele momento que você acha que o negócio não funciona sem você, que você tem que se desbloquear, você tem que delegar tarefas. Depois que você delega, o negócio anda sem você, as coisas acontecem, você pensa fora da caixa, você constrói algo onde alavancou, você coloca as pessoas certas para trabalhar ali e depois você se torna um investidor. E você passa a ser a pessoa que investe o teu dinheiro para criar negócios, franquias e tudo mais, empresas, negócios, tudo. Você investe o seu capital para você ter um retorno. Aí você tem esse retorno e você não precisa trabalhar. Então tá cheio de CLT Premium por aí. O que é CLT Premium, pessoal? É o pessoa que era o CLT, ele passou a ser autônomo, tá ganhando um pouquinho mais, mas ele é escravo do emprego. Depois ele tem um negócio, ele continua sendo escravo do emprego. Tem muitas pessoas que têm negócio por perto de mim aqui, passou a vida inteira trabalhando no negócio. O negócio é legal, dá para ganhar um dinheiro bom. Ele tem uma vida boa, tipo, em coisas, assim, a vida dele, o custo de vida dele ali, ele vive uma vida legal, só que ele é refém do emprego. Ele tem que estar ali, porque se ele não estiver ali, a coisa não anda, ele não consegue delegar. Então ele é o escravo do dinheiro da mesma forma. Então não adianta você ficar ali a vida inteira trabalhando em algo, sendo escravo do teu negócio. Você tem que aprender a delegar. Então vocês estão entendendo, pessoal? O conhecimento que eu tive através de ler tantos livros que eu li até hoje, eu hoje sou um investidor. Como que eu faço? Por que eu posso correr esses 365 dias, 10 km todo dia? Você acha que um CLT vai conseguir fazer isso? É muito difícil. Uma pessoa que é autônomo, que trabalha 16 horas, uma pessoa que tem negócio, mas vive trabalhando, como que essas pessoas vão conseguir correr todos os dias 10 quilômetros toda manhã sem falhar? Para eles vai ser muito mais difícil. É possível? Sim, é possível. Só que é muito mais difícil do que para mim, que sou investidor. Porque eu tenho liberdade de tempo. A minha marca é riqueza e liberdade. Em breve eu vou apresentar para vocês o que eu quero passar com essa marca. O que é para você? O que é riqueza e liberdade para você? Já parou para pensar? O que é riqueza e liberdade? Então, o que é para mim? Para mim, riqueza é você poder ir aonde você quiser, a hora que você quiser, e não importa o preço das coisas. Você pode chegar no restaurante, pode chegar no lugar que for, você vai comer lá, você não vai se preocupar com o valor que vai dar. É você poder viajar a hora que você quiser e quando você quiser. É você ter tempo para fazer o que você quiser. E daí entra ali na liberdade. É riqueza e liberdade, se junta ali, sabe? Se você tiver riqueza e liberdade, você tem liberdade de tempo, geográfica que fala, né? Então você pode ir aonde você quiser, quando você quiser. Você deixa de ser refém do teu emprego, do teu trabalho, do teu negócio. Você deixa de ser refém do próprio dinheiro. Então a minha mãe me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Você não pode ser escravo do dinheiro. Você tem que pedir perdão para Deus todos os dias. Então, é uma coisa que eu aprendi e eu nunca mais vou esquecer a lição que a minha mãe me passou. Minha mãe faleceu em 2007, eu tinha 16 anos. E ela era empreendedora, então eu tenho essa veia empreendedora. Mas eu nasci, né, cresci do zero ali, e eu fui o CLT muitos anos. Para mim, pessoal, só dava para ganhar dinheiro se acordasse às 5 horas da manhã, tomasse um banho gelado e trabalhasse. Era só a única forma que tinha de ganhar dinheiro. Não tinha como ganhar dinheiro investindo em pessoas e investindo o seu dinheiro, entendeu? Eu não acreditava nisso. Só que foi passando o tempo, eu fui lendo livros e foi desbloqueando aqui na minha mente. Mas aquela veia empreendedora eu tinha. Então, quando eu peguei os livros e comecei a ler, quando eu comecei eu escolhi os meus mentores na internet, tudo de graça, não precisei comprar curso, aprendi tudo de graça. Foi desbloqueando aqui, ó. Eu fui começando a enxergar, tirar aquelas vendas dos olhos e comecei a enxergar oportunidades onde a maioria das pessoas não enxergam. Então, por isso que hoje eu sou empresário, né, e investidor. Sou empresário porque eu tenho negócio. Mas o que eu pratico hoje é investidor. Eu não sou refém dos meus negócios. Eu tenho os negócios, eu entrei como investidor, eu tenho a minha participação de lucro e eu vou sempre reinvestir em negócios. Daqui a uns tempos eu vou ter 50 ativos. Hoje eu tenho mais ou menos uns 20 ativos que trabalham para mim. O negócio trabalha para mim. Eu usei o meu dinheiro como ferramenta, não como fim ali. O dinheiro é um meio, não um fim. Eu usei ele como ferramenta. E essa ferramenta trabalhou para mim. Então eu tenho funcionários, se eu contar todos os meus negócios, mais ou menos 100 pessoas que estão trabalhando, estão tirando o seu sustento para a sua família desses meus negócios.
Aí você acha que isso aí é errado? Estou gerando emprego, eu estou girando o mercado, eu estou produzindo, estou pagando impostos. Eu pago mais de 100 mil por mês de impostos. E daí as pessoas querem jogar você aí, que às vezes está trabalhando de CLT, o momento, essa fase está passando agora, você está trabalhando ali, você não abriu sua mente ainda, você está trabalhando ali, e daí a gente gera emprego para vocês, certo? O empresário gera emprego, o investidor, ele movimenta o mercado. Então o sistema, o governo quer jogar contra os empresários, as pessoas. Os riscos que a gente toma, a gente tem que pagar todo mundo, a gente tem que pagar o governo, a gente paga impostos em tudo que a gente faz, vocês sabem disso. Então, no final, o vilão é o empresário. Falei sobre várias coisas aqui hoje. Sei que não ficou bem organizado, mas só que assim, tudo entra no quê? Meritocracia, pagar o preço, e se cada um tem o que merece ou não. Falei muita coisa, deixe o seu comentário. Fale o que você acha sobre isso. E fiquem aí com mais um dia, o dia 92, de mais 10 quilômetros que eu corri. Eu vou correr 365 dias, todos os dias, 10 quilômetros. Eu vou cumprir e vocês vão ver. Não é o 10 quilômetros, não é sobre isso, é sobre disciplina. A disciplina de todo dia acordar 4 horas da manhã e correr os 10 quilômetros. A disciplina de você ler, de você estudar, da repetição, você vai ter resultado. É a mesma coisa da academia, é a mesma coisa de você estar com sobrepeso. Você vai ter que deixar de fazer o que você gosta para fazer o que você não gosta, e você tem que ter disciplina, constância, repetição. Vai trazer o corpo que você quer. E o jogo do dinheiro é a mesma coisa. Disciplina, repetição, pagar o preço, plantio, colheita, meritocracia, cada um tem o que merece. Tudo se encaixa e no final você aí vai vencer. É possível e eu sou a prova viva. Tamo junto e até o próximo vídeo. Bora, Telinho! Então, Telinho, ó, o que eu tô falando aqui agora? Tipo, a cada volta que a gente faz ali, é um sofrimento, sabe? Sim. Tipo, é um sofrimento, não é? Correr? Sim, óbvio. É um sofrimento, né? Então, o que faz a gente não desistir, Pia? Tipo, eu penso assim, pode ser que a galera, né, que corre. A recompensa do término, né? Uhum. Tipo, a recompensa quando acaba. Quando acaba, Pia, é um alívio. Porque quando você tá correndo, teu corpo tá... Você tá correndo ali cansado, dói. Dói as pernas, dói o pé, cansa, né? Sim. Tipo, você fica ofegante. E vai indo até se acostumar, né? Daí cada vez vai ficando menos difícil. Isso também, acho que incentiva, sabe? Claro. Você perceber que você tá respirando melhor, você tá tendo mais fôlego. Aí vai ficando menos difícil. Também, depois dos dias você começa a se acostumar com isso. Isso, vai se acostumando. Mas mesmo assim, a 10 km... Até agora eu não me acostumei assim, tipo assim, eu sinto dor ainda, principalmente por causa da cirurgia do joelho, entendeu? Sim. Mas assim, a cada volta que passa você vai pensando, tá acabando, entendeu? Sim, falta 5, falta 4, falta 3, falta 2, falta 1. Daí você termina, você sente que vem a dopamina também. Pô, consegui mais 10. Daí a dopamina, você se sente bem, entendeu, Pia? Dá um... O pessoal deveria fazer isso não só no fato de correr, mas sobre tudo na vida. Você pensa, ó, daí sai o sol ali, ó. A neblina, o parque bonito aqui, ó. Tem várias coisas, entendeu? A recompensa que você tem é bonita. Isso, a recompensa, cara. Então, às vezes você tem que procurar sentir, prazer na dor ali, né? Você tem que ter, vai ser complicado, mas a recompensa vem depois. E assim é tudo na vida. Sim, entender que é um processo, né? É um processo. E cada vez vai ficando menos difícil, cara, entendeu? E na vida tudo é assim, em tudo é assim, se você parar pra pensar, em tudo é assim, as coisas são difíceis mesmo, não é só tem que ser lutada, é um exemplo, né? É um exemplo pra você tem que vencer aqui, que é de graça, sim, né? Sim. Daí pra você buscar vencer em outras coisas, né? Tipo, que tem que pagar um preço, né? Tipo, um preço em dinheiro mesmo, você precisa investir em algo, sim, arriscar pra você atingir um objetivo. Depois você tem sua recompensa. Depois tem recompensa. É assim, em tudo. Fala, galera, mais um vídeo. Vou começar a correr aqui agora. Bora. 5h24. Primeiro KM. Bora. Neblina. Segundo KM. 5h23. Bora. 5h16. 3 KM. Bora. Completando o quarto KM agora, galera. 5h21. Falta 6, vamos lá. Bora. 5 km agora, hein? 5h18.
31, 32 minutos, completando 6 km. Pace de 5,20. 5,23. 7 km. 8º km. 5,5. Cortei um caminho aqui pra terminar mais próximo do carro lá. Trouxe o Telinho hoje junto comigo. Tá conhecendo o parque. 9 km. 5,5. 53,35. Fechar com 54 aqui. Cinco e 13. Fechou. Aí, rapaziada. 53,48. Vamos salvar. Saiu o sol ali já. 10 km em 53,48. Ritmo de 5,22. Hoje é o dia 92, galera, do desafio de 365 dias.